Tem uma frase que ainda está na sua cabeça. Alguém disse alguma coisa para você. Pode ter sido hoje, pode ter sido semana passada, pode ter sido há 3 anos. Foram poucas palavras. Talvez nem tenham sido ditas com maldade. Talvez tenham sido ditas com maldade demais. E aquilo entrou e ficou. E desde então você já respondeu àquela pessoa umas 40 vezes. No banho, no carro, deitado no escuro, olhando para o teto, montando a resposta perfeita, aquela que calaria a boca dela para sempre. Você já ganhou essa discussão dezenas de vezes na sua cabeça. E mesmo assim, toda vez que a lembrança volta, o seu peito fecha do mesmo jeito. Talvez tenha sido uma mensagem. Você leu, releu, leu de novo procurando o tom, tentando decifrar se aquilo era uma alfinetada ou impressão sua. Você digitou uma resposta, apagou. Digitou outra, mais dura, apagou. Ficou 20 minutos com o polegar parado na tela. E quando finalmente mandou alguma coisa, você já não estava mais no seu dia. Você estava dentro do dia da outra pessoa. Talvez tenha sido no trabalho. Aquele comentário na reunião feito na frente de todo mundo com aquele sorrisinho. E você sentiu o sangue subir, sentiu a orelha esquentar e respondeu. Ou pior, não respondeu e passou a noite inteira acordado por causa da resposta que não deu. Talvez tenha sido em casa, com alguém que você ama. Uma frase de 10 palavras que virou 3 dias de silêncio pesado dentro da própria casa. E é aí que eu preciso te dizer a primeira coisa desta noite, e ela não é confortável. Você não perdeu aquela discussão, você perdeu o controle e entregou de graça. Faça a conta comigo. Quanto tempo aquela pessoa gastou com você? 4 segundos? Uma frase, talvez 2. Para ela, aquilo já acabou. Ela dormiu bem, ela almoçou, ela riu de alguma coisa na televisão, ela provavelmente nem lembra direito do que disse. E quantas horas você gastou com aquilo? Se somar tudo, todas as vezes que a cena voltou, todas as respostas que você ensaiou, todas as noites em que o assunto atravessou a sua cabeça na hora de dormir, você vai chegar a alguma coisa entre 10 e 100 horas de vida. Horas da sua vida. Horas em que o seu corpo estava aqui, mas a sua mente estava alugada. E o pior detalhe, o detalhe que dói, alugada de graça. Ninguém te pagou por elas. Você doou. Isso é reagir. E é sobre isso que a gente vai passar a próxima hora conversando. Não sobre como vencer discussões. Não sobre como ter a resposta afiada na ponta da língua. É sobre algo muito mais raro, muito mais silencioso e muito mais perigoso para quem tenta te manipular. Como parar de ser comandado por controle remoto. Porque é isso que está acontecendo, e eu vou te mostrar como. Existe uma imagem antiga que descreve isso melhor do que qualquer explicação moderna. Imagine que você é uma casa. Não uma casa grande, não uma casa bonita, só uma casa. Com portas, cômodos, uma cozinha, um lugar onde você dorme. Essa casa é a sua vida interior, o seu humor, o seu foco, a sua paz, a maneira como você se enxerga quando ninguém está olhando. Agora imagine que existe uma chave dessa casa e que essa chave está no seu bolso. Toda vez que alguém fala alguma coisa e você reage no automático, você tira essa chave do bolso e entrega na mão de um estranho. E aquele estranho entra na sua casa, acende as luzes que ele quiser, quebra o que ele quiser e decide em qual cômodo você vai dormir esta noite. Ele decide se você vai jantar em paz. Ele decide se você vai conseguir se concentrar no trabalho amanhã. Ele decide, muitas vezes, como você vai tratar as pessoas que não têm nada a ver com a história, porque a raiva que você pegou lá fora sempre é descarregada aqui dentro. E o mais absurdo é que ele nem pediu a chave. Você ofereceu. Os estoicos entenderam isso com uma clareza que ainda assusta 2000 anos depois. E o homem que colocou isso em palavras da forma mais afiada não era um imperador, não era um nobre, não era um sábio bem alimentado num jardim. Era um escravo. O nome dele era Epicteto. Ele nasceu propriedade de outro homem, na região que hoje é a Turquia. Ele foi vendido,
Foi levado para Roma. Foi comprado por um funcionário do imperador Nero. Ele tinha uma perna aleijada, provavelmente quebrada pela violência de um dono. Ele não tinha absolutamente nada, nem o próprio corpo lhe pertencia por lei. E foi esse homem que não podia decidir nem onde dormir, que escreveu uma das frases mais poderosas da história do pensamento humano. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os juízos que eles fazem sobre as coisas. Pare um segundo nessa frase, porque ela é mais radical do que parece à primeira vista. Ele não está dizendo que nada de ruim acontece. Ele foi escravizado. Ele sabia muito bem que coisas ruins acontecem. Ele não está dizendo que você deve fingir que está tudo bem. Ele está dizendo outra coisa. Entre o que acontece com você e o seu sofrimento, existe um passo intermediário, um passo invisível, um passo que você faz tão rápido que jura que ele não existe. Esse passo é o julgamento, é a interpretação. É a etiqueta que você cola no acontecimento em 0,3 de segundo, sem perceber, e que decide se aquilo vai ser um incômodo passageiro ou uma ferida de 3 anos. E se esse passo existe, então existe também um espaço, um vão, uma fresta entre o que te acontece e o que você vira por causa disso. O homem que sabe que essa fresta existe é livre, mesmo escravo, mesmo aleijado, mesmo dentro do palácio de Nero. E o homem que não sabe que ela existe é comandado, mesmo que seja imperador de Roma. Falando nele, o outro homem que você precisa conhecer esta noite era exatamente isso: imperador de Roma, Marco Aurélio. O homem mais poderoso do mundo conhecido, com exércitos, com dinheiro, com o direito de mandar matar quem o desagradasse. E ele escrevia para si mesmo, num caderno particular que ele nunca imaginou que alguém leria, uma anotação que parece escrita para você hoje. Elimina o juízo de que fui prejudicado, e a queixa desaparece. Elimina a queixa, e o prejuízo desaparece. Um imperador, que podia destruir qualquer pessoa que o ofendesse, escolheu escrever para si mesmo um lembrete sobre não se ofender. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa que quase ninguém entende. Quem se ofende, obedece. A ofensa é uma ordem disfarçada de insulto. Ela diz: sinta isso agora. E quando você sente, você cumpriu a ordem. Você fez exatamente o que a pessoa queria, no momento em que ela queria, com a intensidade que ela queria. Você foi obediente. Agora, antes de eu te entregar as 7 leis, eu preciso limpar um mal-entendido, porque a maior parte das pessoas que ouve falar em não reagir entende errado, tenta praticar errado e desiste em 2 semanas achando que não funciona. Não reagir não é engolir. Engolir é sentir tudo, guardar tudo, deixar apodrecer por dentro e explodir 3 meses depois com a pessoa errada. Isso não é filosofia. Isso é uma panela de pressão com a válvula entupida. Os estoicos nunca ensinaram isso. Sêneca, que era um homem riquíssimo e politicamente perigoso, escreveu tratados inteiros sobre a raiva justamente porque ele sabia que ela existe, que ela é forte e que ela cobra o preço. Não reagir também não é ser frio. Não é virar uma pessoa sem sangue nas veias que responde tudo com meio sorriso e frases de calendário. Isso é anestesia, não é domínio. Anestesia é o que você faz quando não aguenta sentir. Domínio é o que você faz quando aguenta sentir e ainda assim escolhe. E não reagir definitivamente não é covardia. Não é deixar te pisarem para não criar problema. Existe uma diferença abissal entre o homem que fica calado porque tem medo e o homem que fica calado porque decidiu. Os dois estão em silêncio, mas eles não são a mesma espécie. O primeiro está preso, o segundo está armado. Então o que é, afinal? É a diferença entre 2 palavras que as pessoas usam como sinônimo e não são: reagir e responder. Reagir é automático. É o corpo assumindo o volante antes de você. É a resposta que sai pronta, no mesmo tom, na mesma velocidade e na mesma altura do estímulo. Reagir é ser eco. Alguém grita, você grita. Alguém provoca, você se defende. Alguém te desqualifica, você prova o seu valor. Em nenhum desses momentos você escolheu nada.
Você foi apertado como um botão. Responder é escolhido. É você olhando para a situação, entendendo o que está em jogo, decidindo qual é a melhor coisa a fazer e fazendo. Às vezes responder é falar. Às vezes responder é falar duro, inclusive. Às vezes responder é ir embora. Às vezes responder é ir embora. A diferença nunca está na ação em si. A diferença está em quem decidiu. Reagir é obedecer. Responder é governar. E o que eu vou te entregar agora são 7 leis. 7, não 70. 7 princípios que os estoicos usavam para deixar de ser eco e virar autoridade. Eu chamo elas de as leis do silêncio, e você vai entender por quê. Porque o silêncio aqui não é ausência de palavra. Silêncio, para os estoicos, era um estado de comando. Era o som que uma mente faz quando ninguém está mexendo nela por fora. Cada uma dessas leis é curta de entender e difícil de viver. Como toda coisa que presta, vamos começar pela primeira, e ela é a base de todas as outras. Sem ela, nenhuma das outras 6 funciona. A primeira lei, a lei da pausa. Existe um lugar onde toda a sua liberdade mora. Um lugar pequeno, quase invisível, que dura menos de 2 segundos. É o espaço entre o que acontece e o que você faz. O gatilho chega. Alguém diz a frase. O celular vibra com a mensagem. O carro fecha o seu na avenida. O chefe fala aquilo na frente de todo mundo. Nesse instante existe uma fresta de tempo, antes da sua resposta, em que absolutamente tudo ainda é possível. Nessa fresta você ainda é livre. Você ainda tem a chave no bolso. E na maior parte das vezes você atravessa essa fresta correndo, de olhos fechados, e já está do outro lado gritando antes de perceber que teve escolha. Epicteto ensinava aos alunos dele um exercício muito específico para isso. Não era uma ideia bonita, era um treino. Quando uma impressão forte chegasse, quando alguma coisa batesse no peito e pedisse resposta imediata, ele mandava fazer uma coisa: falar com a impressão. Literalmente, dizer a ela: espera por mim um pouco, impressão. Deixa eu ver o que você é e sobre o que você é. Deixa eu te testar. Parece esquisito? Parece. Mas é uma das ferramentas psicológicas mais avançadas que a antiguidade produziu, e a ciência moderna levou 2000 anos para chegar perto disso com outro nome. Repare no que ele está fazendo. Ele está separando 2 coisas que a sua mente cola: o acontecimento e o significado do acontecimento. Ele está tratando a primeira sensação, aquele soco no estômago, como uma proposta e não como um veredito. Alguém bateu na porta. Não quer dizer que a pessoa entra. Porque é exatamente isso que a raiva faz com você. Ela chega vestida de verdade absoluta. Ela chega dizendo: isso é inaceitável, essa pessoa te desrespeitou, se você não falar nada agora, você é um covarde. Ela nunca chega dizendo: essa é uma interpretação possível dentre várias. Ela chega com autoridade de sentença final. E no calor do momento, ela é a coisa mais convincente do mundo. O problema é que ela é convincente durante mais ou menos 90 segundos. Depois disso, a onda química que atravessa o seu corpo começa a baixar sozinha, mesmo que nada mude lá fora. 90 segundos. Se você segurar 90 segundos, você já não é a mesma pessoa que ia responder. E é por isso que quase toda burrice grande da vida de um homem acontece dentro de uma janela muito curta. Ninguém destrói um casamento de 12 anos depois de 3 dias pensando. Se destrói em 4 minutos. Ninguém perde um emprego depois de refletir uma semana. Se perde numa frase. Ninguém acaba com uma amizade de infância num processo lento. Se acaba num áudio de 30 segundos mandado às 11 da noite. Aquela janela curtíssima é onde a sua vida é decidida. E a lei da pausa é simplesmente isto: colocar alguma coisa dentro daquela janela. Qualquer coisa. Um respiro fundo. 10 segundos contados de verdade, não de mentira. Um copo de água. Uma volta no quarteirão. Uma frase muda, dita só para dentro: eu vou responder isso, mas não agora. Não é frescura, é engenharia.
Você está construindo um obstáculo físico entre o impulso e a boca. E tem um detalhe que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. A velocidade da sua resposta denuncia quem está no comando. Quando você responde na hora, no mesmo tom, na mesma temperatura, você está dizendo em alto e bom som: eu funciono por controle remoto, e você acabou de descobrir o botão. Manipulador nenhum precisa de mais do que isso. Ele testa uma vez, vê que você reage e agora ele sabe o preço exato para te tirar do sério. Você virou uma máquina previsível. Colocou a moeda, saiu o produto. Agora imagine a mesma cena com um homem que pausa. A pessoa provoca e não vem nada. Nem raiva, nem defesa, nem justificativa. Só um silêncio de 2, 3 segundos e um olhar tranquilo. E depois, se ele quiser, uma pergunta calma ou uma frase seca. Aquilo desmonta a pessoa. E não porque foi uma esperteza retórica, mas porque ela não conseguiu entrar. Ela empurrou a porta e a porta não abriu. Existe um relato antigo sobre isso que eu gosto muito. Contam que um homem passou a vida provocando publicamente um filósofo, chamando ele de nomes, tentando humilhá-lo na frente dos outros. E que o filósofo, depois de anos, respondeu apenas: eu não fico com raiva quando um jumento me dá um coice e não vou processar um jumento. A questão nunca foi o insulto. A questão era quem tinha autoridade sobre ele. Você precisa decidir uma coisa hoje. Você precisa decidir se qualquer pessoa, num dia ruim, com uma frase mal colocada, tem poder de sequestrar o seu sistema nervoso. Porque hoje tem, e não precisa ter. Como treinar isso na prática, começando amanhã? Escolha um único gatilho pequeno e recorrente. O trânsito serve muito bem. A fila do mercado serve. Aquele parente que fala demais serve perfeitamente. Não comece pelo mais difícil. Não comece pela pessoa que mais te machuca. Comece pelo pequeno. E na próxima vez que ele acontecer, você não vai fazer nada de heróico. Você vai só reparar. Vai reparar no calor subindo, no maxilar travando, na resposta se formando na garganta. E vai deixar tudo isso acontecer sem executar. Você vai descobrir uma coisa perturbadora. A vontade de reagir passa. Ela passa sozinha. Ela nunca precisou ser obedecida. Ela só precisava ser suportada por 1 minuto. Depois de umas 2 semanas fazendo isso, algo muda na sua cabeça de forma permanente. Você começa a ver a fresta. Ela deixa de ser invisível. Você começa a perceber em tempo real o instante exato em que você está prestes a entregar a chave da casa. E a partir do dia em que você enxerga isso, você nunca mais consegue fingir que não tem escolha. A segunda lei, a lei do silêncio. Existe uma coisa que os homens fazem quando estão inseguros, e eles fazem sem perceber. E ela é uma das maiores fontes de perda de poder da vida adulta. Eles falam demais. Não é falar em excesso no sentido de tagarelar, é falar demais no sentido exato, dizer mais do que era necessário, para pessoas que não precisavam saber, no momento em que ficar quieto teria sido mais forte. Epicteto tinha um manual curto, de umas poucas páginas, que os alunos dele compilaram, e num dos capítulos ele dá uma instrução direta sobre isso, que o silêncio seja a regra na maior parte do tempo. Fale apenas o necessário, e com poucas palavras. E ele continua listando o que evitar. Falar de festas, de comida, de bebida, de gente famosa, falar mal dos outros, falar dos próprios feitos e perigos que enfrentou. Ele estava basicamente descrevendo as conversas de mesa de bar de 2000 anos atrás. Não mudou nada. Trocou o vinho pela cerveja e o teatro pelo futebol. E é a mesma coisa. Mas por que um filósofo se importaria tanto com isso? Por que perder tempo ensinando os alunos a falar menos, quando ele podia estar ensinando lógica ou física? Por que falar demais é vazamento? Cada coisa que você diz sobre si mesmo é uma informação sobre onde ficam as suas dobradiças. Você conta o que te magoa. Você conta o que você quer. Você conta o que você tem medo de perder. E as pessoas ouvem. As boas ouvem para te ajudar. As ruins ouvem para arquivar. E existe outro vazamento, mais sutil, que é o mais perigoso de todos.
Falar do que você vai fazer. Você já reparou na sensação estranha de contar um plano grande para alguém? Você conta que vai começar um negócio, que vai emagrecer, que vai voltar a estudar, que vai sair daquele emprego. E a pessoa te olha com admiração, diz: que massa, cara, você vai conseguir. E você sente uma satisfação morna, boa, quase igual à de ter feito. Quase igual. Esse é o problema. Seu cérebro é péssimo em distinguir reconhecimento do feito e reconhecimento da intenção. Ele recebe o aplauso e marca o item como parcialmente entregue. A tensão que te empurrava para a ação afrouxa. E aí, semanas depois, você percebe que falou 6 vezes sobre o projeto e trabalhou nele 2. O silêncio conserva a pressão. É por isso que homem que fala pouco sobre o que vai fazer costuma fazer mais. Agora vamos ao uso mais poderoso do silêncio, que é o uso dele como resposta. Existe um tipo de pergunta e um tipo de comentário que não merecem palavra nenhuma. Você conhece bem. É a alfinetada disfarçada de brincadeira. É a pergunta invasiva feita com cara de interesse. É a provocação com um sorriso de canto de boca no meio de uma roda de pessoas. O erro que quase todo mundo comete é responder no mesmo campo. Você se defende, você explica, você justifica, e no instante em que você se explica, você aceitou a acusação como legítima. Você entrou no tribunal que a pessoa acabou de montar e ela é a juíza. Existe uma alternativa que quase ninguém usa: não entrar. Um silêncio de 3 segundos e um olhar direto, sem hostilidade nenhuma, dizem mais do que qualquer resposta afiada. Porque eles comunicam a única coisa que a pessoa não queria ouvir. Isso não me alcançou. E o silêncio tem uma propriedade química curiosa. Ele devolve o peso da frase para quem falou. Quando você não preenche o vazio, a frase fica pendurada no ar, sozinha, e todo mundo na sala escuta ela de novo, inclusive quem disse. E aí a pessoa costuma fazer uma de 2 coisas: ou ri sem graça, ou começa a se explicar. Repare bem, ela começa a se explicar. Trocaram-se os papéis e você não precisou fazer nada. Se você precisar dizer alguma coisa, o padrão estoico não é o ataque. É a pergunta calma. Por que você está me perguntando isso? O que você quis dizer com isso exatamente? Feita sem sarcasmo, sem veneno, com genuína curiosidade. É devastador, porque obriga a pessoa a dizer em voz alta e por extenso a coisa que ela só teria coragem de dizer disfarçada. E se ela recuar, dizer que era brincadeira, tudo bem, deixa cair. Você não precisa da vitória verbal. Você já teve a vitória real. Você não foi movido. Tem uma frase atribuída a Zenão, o fundador do estoicismo, que resume o princípio inteiro numa piada. Temos 2 ouvidos e uma só boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Mas eu quero deixar claro para você o que essa lei não é, porque essa aqui é fácil de deformar. Silêncio não é fuga. Se existe uma conversa difícil que precisa ser tida, um limite que precisa ser posto, uma verdade que precisa ser dita para alguém da sua casa, o silêncio não é filosofia. É covardia com nome bonito. O silêncio estoico existe para você não gastar palavra à toa e não para você fugir da palavra que custa caro. A régua é simples. Antes de falar, 3 perguntas. Isso é verdade? Isso é necessário? Esta é a hora? Se as 3 forem sim, fale, e fale sem medo. Se qualquer uma for não, você acabou de economizar energia que vai fazer falta depois. Você vai reparar, com o tempo, numa coisa engraçada. As pessoas começam a prestar mais atenção quando você abre a boca. Não porque você virou mais inteligente, mas porque a sua palavra ficou rara. E tudo que é raro tem valor. O homem que fala o tempo todo é ruído de fundo. O homem que fala pouco é evento. A terceira lei, a lei da não ofensa. Agora nós chegamos na lei mais difícil de aceitar de todas. Ela é tão contraintuitiva que a primeira reação de quase todo mundo é achar que é injusta. Ninguém consegue te ofender sem a sua permissão. Eu sei o que soa. Soa como aquelas frases de autoajuda de cartão postal.
Mas segure a irritação por 3 minutos, porque quando você entender o mecanismo, ela deixa de ser uma frase bonita e vira uma ferramenta com fio. Vamos por partes. Alguém diz uma frase. A frase é uma vibração no ar. Ondas sonoras que chegam no seu ouvido e viram um impulso elétrico. Até esse ponto, nada aconteceu com você. Um som atravessou uma sala. Aí acontece o passo invisível de que a gente falou lá no começo, o seu juízo, a sua interpretação. Você recebe a frase e em 0,3 de segundo você faz 3 coisas ao mesmo tempo, sem perceber. Você decide que aquilo era sobre você. Você decide que aquilo era verdadeiro o suficiente para doer. E você decide que aquilo era grave. E é só depois desses 3 passos que vem a dor. Marco Aurélio anotou isso da forma mais seca possível. Elimine o juízo de que fui prejudicado e a queixa desaparece. Elimine a queixa e o prejuízo desaparece. Ele não está dizendo que a pessoa foi legal. Ele não está dizendo que você deve gostar. Ele está dizendo que existe um passo intermediário feito por você, sem o qual o insulto não se transforma em ferida. A ofensa precisa da sua assinatura. E existe uma prova disso que você já viveu, mas nunca reparou. Um louco na rua grita que você é um imbecil. Você não sente nada. No máximo dá uma risada e conta em casa. Seu pai diz a mesma palavra num almoço de domingo, e você carrega aquilo por 20 anos. A palavra foi idêntica, o som foi idêntico. O que mudou foi o valor que você deu à origem e a suspeita silenciosa de que talvez fosse verdade. Isso significa uma coisa incômoda. Quase toda ofensa que dói de verdade encontrou dentro de você uma dúvida que já estava lá. Quando alguém te chama de burro e você tem certeza absoluta da sua capacidade, aquilo é ruído. Quando alguém te chama de burro e você tem certeza absoluta da sua capacidade, aquilo é ruído. O menino que sempre desconfiou de que era mesmo, aquilo é uma facada cirúrgica. O insulto não abre a ferida. Ele encosta o dedo numa que já existia. E aqui está a parte que transforma essa lei numa das ferramentas mais úteis da sua vida. A dor te mostra onde é. Toda vez que uma frase te derruba de forma desproporcional, você acabou de ganhar um mapa. Não do caráter da outra pessoa, mas do seu próprio inventário. Aquilo que ainda não está resolvido dentro de você fica aceso, como uma luz vermelha num painel. O homem comum usa esse momento para atacar a pessoa. O homem que está trabalhando em si usa esse momento para anotar o endereço. Existe uma imagem antiga que descreve isso melhor, a das 2 flechas. A primeira flecha é o que acontece. Alguém te desrespeitou, alguém te excluiu, alguém falou mal de você pelas costas. Essa você não escolheu, ela veio de fora, ela acertou e ninguém aqui está dizendo que não dói. A segunda flecha é você que atira, é a hora que você passa refazendo a cena, é o discurso ensaiado, é o como ela teve coragem, é o inventário de todas as outras vezes em que alguém te tratou assim. É a conclusão de que isso sempre acontece com você, que talvez você tenha alguma coisa que atrai isso. A primeira flecha fere, a segunda mutila, e a segunda é sempre, sempre disparada por você. Repare que 90% do seu sofrimento com aquele episódio veio depois do episódio. A cena durou 20 segundos. O sofrimento durou 20 dias. Quem estendeu? Isso não é culpa. Não estou dizendo que a culpa é sua. Estou dizendo algo muito melhor. O comando é seu. Culpa é sobre o passado e não serve para nada. Comando é sobre agora e muda tudo. Tem outra anotação de Marco Aurélio que eu acho brutal na simplicidade. Fui prejudicado? Retire a opinião de que fui prejudicado, e o prejuízo se foi. E ele completa em outra passagem. Se alguém te despreza, isso é problema dele. O meu é não fazer nem dizer nada que mereça desprezo. Repare na divisão de território. Ele separa em 2 colunas, o que é dele e o que é dos outros. A opinião alheia fica do lado de fora. A própria conduta fica do lado de dentro. E essa é a pergunta prática que essa lei te dá para o resto da vida.
e ela vale ouro nas horas ruins. Isso que me disseram é verdade? Se for verdade, não é ofensa. É informação. Doeu porque te acertou onde tem trabalho a fazer. Agradeça em silêncio e vá consertar. Não interessa se foi dito com maldade. Se for verdade, a maldade da entrega não anula a utilidade do conteúdo. Se não for verdade, então é uma descrição errada de você, feita por alguém que não te conhece direito, dita por motivos que são inteiramente dele. E uma descrição errada não muda o objeto descrito. Se alguém disser que essa mesa é feita de vidro, a mesa não vira vidro. O que sobra? Sobra a sua vontade de convencer. E é aí que quase todo mundo se perde, porque a maior parte das brigas não é sobre a ofensa, é sobre a necessidade de fazer a pessoa admitir que estava errada. É o tribunal. Você quer o veredito. Você quer que ela reconheça publicamente. E enquanto ela não reconhecer, você não solta. Só que esse veredito quase nunca vem. E enquanto você espera por ele, você fica preso à pessoa como um cachorro numa corrente curta. O dia em que você desiste desse veredito, você é solto. Não porque você perdoou por bondade, não porque você é santo, mas porque você entendeu que a aprovação da outra pessoa nunca foi um ingrediente necessário para a sua paz. Como treinar essa lei? Da próxima vez que alguma coisa te ferir, antes de responder qualquer coisa, faça 3 perguntas em sequência. Isso é verdade? Se for verdade, o que eu faço a respeito? Se não for verdade, por que eu preciso que essa pessoa mude de ideia? Essa terceira pergunta é a que liberta. E ela dói um pouco, porque a resposta honesta quase sempre é: porque eu ainda estou tentando ganhar uma discussão que começou muito antes dessa pessoa aparecer. A quarta lei. A lei do espelho. Existe uma coisa que muda completamente a sua relação com gente agressiva quando você entende, e é uma das observações mais precisas que os estoicos deixaram sobre comportamento humano. Ninguém dá o que não tem. Pense numa xícara cheia até a borda. Se alguém esbarrar nela, o que vai derramar? A resposta parece boba, mas ela é o núcleo desta lei. Vai derramar o que estava dentro. Se tem café, derrama café. Se tem veneno, derrama veneno. O esbarrão não decidiu o conteúdo, o esbarrão só revelou. Pessoas funcionam exatamente assim. Quando alguém é sacudido por um dia ruim, por uma frustração, por um medo, por uma dívida, por um casamento morto, sai de dentro dela aquilo que ela vinha carregando. E se o que ela carrega é amargura, vai sair amargura, e vai sair na direção de quem estiver por perto. Muitas vezes esse alguém por perto é você, e você acha que aquilo foi sobre você. Marco Aurélio tinha um ritual mental para isso que ele fazia toda manhã antes de sair. Ele escrevia para si mesmo, mais ou menos assim: hoje eu vou encontrar gente intrometida, ingrata, arrogante, desonesta, invejosa e antissocial. Tudo isso acontece com eles porque não sabem distinguir o bem do mal. Perceba a genialidade prática disso. Ele não está sendo pessimista. Ele está tirando a surpresa da equação. Quase toda a nossa raiva não vem do fato em si, vem da surpresa, vem do choque, vem daquele "eu não acredito que ela fez isso comigo". A frustração é a distância entre o que você esperava e o que veio. Se você acordar esperando encontrar gente difícil, a pessoa difícil vira paisagem. Você não fica com raiva da chuva quando saiu de guarda-chuva. E ele vai mais fundo, num pensamento que é quase incômodo de tão generoso. Quando alguém age mal, ele age assim porque acha, naquele momento, que está fazendo o certo, ou porque está confuso sobre o que é bom. Ninguém acorda pensando: hoje eu vou ser o vilão da história. Todo mundo é o mocinho da própria versão. Isso não significa que a pessoa não seja responsável. Não é sobre passar a mão na cabeça de ninguém. É sobre a temperatura com que você lida com aquilo. Sêneca, que escreveu um tratado inteiro sobre a raiva a pedido do próprio irmão, faz uma observação afiada. A raiva é sempre um julgamento sobre nós mesmos. Ficamos com raiva porque achamos que fomos tratados como não merecíamos. Ou seja, a raiva depende de um cálculo prévio, de uma expectativa, de uma conta de merecimento que a gente faz sem perceber.
E ele acrescenta uma coisa que atravessa 2000 anos e cai no seu grupo de família. Nós nos irritamos mais com os pequenos incômodos do que com as grandes tragédias. Ninguém entra em colapso pelo desastre. A gente entra em colapso porque o outro deixou a luz acesa. Agora vamos ao uso prático desta lei, porque ela tem uma aplicação que muda o seu dia amanhã. Quando alguém te ataca, existe uma pergunta que troca o eixo inteiro da cena. O que essa pessoa está carregando para precisar fazer isso? Não é uma pergunta de piedade, é uma pergunta de leitura. Quem está inteiro não precisa diminuir ninguém. Homem realizado não perde tempo alfinetando o conhecido. Quem está em paz não sente necessidade de deixar o outro sem chão. A agressividade quase sempre é a fatura de uma dor que a pessoa não conseguiu pagar sozinha, sendo empurrada para o balcão mais próximo. Isso muda o que a ofensa significa. Ela deixa de ser um veredito sobre o seu valor e passa a ser um extrato bancário da vida interior de outra pessoa. Você não está recebendo uma avaliação, você está recebendo um vazamento. E aqui vem o teste mais importante desta lei, que é o teste que separa o homem que estudou do homem que treinou. Você é uma xícara também. Quando a vida esbarrar em você, e ela vai esbarrar, o que vai derramar? Porque é muito fácil aplicar essa lei nos outros e usá-la só como diagnóstico alheio. É confortável dizer, ele fez isso porque está mal resolvido. A parte difícil é virar o espelho e perguntar o que sai de dentro de você quando o dia dá errado. Como você fala com quem te serve o café quando está atrasado? Como você responde à mensagem do seu filho quando o trabalho está pesado? Como você trata quem depende de você quando ninguém importante está olhando? Os estoicos não trabalhavam para ter uma xícara que ninguém esbarra. Isso não existe. Eles trabalhavam para mudar o conteúdo, de modo que qualquer esbarrão só pudesse derramar coisa limpa. E tem um efeito colateral bonito nisso. Quando você para de levar a agressividade dos outros para o lado pessoal, você não fica mais fraco na relação. Você fica mais firme. Porque agora você consegue estabelecer limites sem estar em chamas. Você consegue dizer isso não com voz calma. E limite dito com voz calma pesa muito mais do que limite gritado, porque o grito revela que o outro conseguiu entrar. A calma revela que ele não conseguiu. A quinta lei. A lei da indiferença. Existe um tipo de pessoa que não quer ganhar de você. Ela quer que você jogue. Enquanto você estiver no jogo, discutindo, se explicando, mandando áudio às 11 da noite, ela está ganhando, independente do placar. Porque o objetivo dela nunca foi vencer o argumento. O objetivo era ocupar espaço dentro da sua cabeça, e ela já ocupou. Marco Aurélio escreveu uma linha sobre isso que é uma das coisas mais afiadas que já se escreveu sobre vingança. A melhor forma de vingança é não se parecer com quem fez o mal. Leia devagar, porque tem uma inversão inteira aí dentro. Ele não diz, não se vingue porque é feio. Ele não apela para a bondade nem para a moral religiosa. Ele usa a palavra vingança e diz qual é a melhor. A melhor vingança não é revidar. A melhor vingança é não virar aquilo, porque quando você revida no mesmo tom, alguma coisa acontece que ninguém comenta. Você adota o método da pessoa. Você aceita as regras dela, o campo dela, a linguagem dela. E, por alguns minutos, você é ela. Talvez você até ganhe a discussão. Mas você saiu de lá sendo uma versão pior de si mesmo, e ela conseguiu isso de graça. Esse é o custo escondido de toda briga vencida no grito. Você venceu e virou. E aqui entra o conceito mais mal compreendido do estoicismo inteiro, que é a indiferença. Indiferença estoica não é não se importar com nada. Não é fingir que a vida não tem sabor. Os estoicos amavam a família, tinham amigos, choravam mortes. Sêneca escreveu cartas de consolo devastadoras justamente porque sabia o tamanho da perda. Indiferença, no sentido técnico, quer dizer: isso não tem poder sobre o meu caráter. É uma classificação, não uma anestesia. Você olha para uma coisa e decide de que lado da linha ela mora. Do lado de dentro ficam as coisas que dependem de você.
a sua conduta, o seu julgamento, o seu esforço, a sua palavra. Do lado de fora fica o resto, o que os outros pensam, o que eles fazem, o que eles publicam, o clima, o passado, o trânsito, a opinião do seu cunhado. O erro que consome a vida das pessoas é passar o dia inteiro trabalhando do lado de fora da linha. E agora eu quero te dar a aplicação mais imediata dessa lei, porque ela vale para quase toda a provocação que você vai receber nesta semana. Não dê plateia. A provocação é uma performance, e como toda performance, ela precisa de público para existir. Quando você reage, você aplaude. Quando você se irrita, você comprou o ingresso. Quando você responde bravo, você virou o show. Retire o público e a peça fecha em cartaz. Isso é especialmente verdadeiro no mundo em que você vive hoje, que os antigos nem sonhavam. Comentário na internet. Indireta em rede social. Print mandado no grupo. Tudo isso é uma máquina construída para gerar reação, e ela é operada por gente que se alimenta exatamente disso. Responder é adubo. E existe uma diferença que você precisa gravar, porque ela é a linha entre o domínio e o orgulho ferido. Não dar plateia é diferente de dar gelo. Gelo é agressão silenciosa. Gelo é castigo. Gelo é você fingir indiferença enquanto está fervendo por dentro, esperando que a pessoa perceba que você está bravo e venha atrás. Isso não é a quinta lei. Isso é reagir com outro formato. E geralmente é a forma mais infantil de reação que existe, porque exige que a outra pessoa adivinhe. A indiferença estoica é tranquila e não guarda. Você continua educado. Você continua cumprimentando. Você não faz cara feia, não some, não pune. Você simplesmente não entrega mais o que estavam vindo buscar. Um detalhe curioso. Quando você faz isso de verdade, algumas pessoas se irritam muito mais do que se você tivesse brigado. Elas vão te acusar de arrogante, de frio, de metido. Isso costuma ser o sinal mais claro de que você acertou. Elas estão sentindo a ausência do combustível. E tem um lugar onde essa lei é mais difícil, que é dentro de casa, com quem você ama. Aqui é preciso cuidado, porque não dar plateia não pode virar abandono emocional. Com quem importa, a aplicação é outra. Você não entra na versão quente da conversa, mas você marca a versão fria. Eu não vou falar sobre isso agora, do jeito que a gente está. Amanhã de manhã, eu quero conversar sobre isso com calma. Isso não é fuga. Isso é escolher o terreno onde a conversa tem chance de dar certo. Não reagir com quem você ama não é sumir. É atrasar o relógio para que a conversa aconteça com dois adultos e não com duas crianças machucadas. A sexta lei, a lei da demora. Sêneca escreveu 3 livros inteiros sobre a raiva, e no meio de tudo aquilo tem uma frase que resolve mais problemas práticos do que a maior parte da terapia moderna. O maior remédio para a ira é a demora, não a compreensão, não a análise, não o perdão, a demora. Só isso. Deixe passar tempo. Ele explica o motivo com uma clareza cruel. A raiva não quer ser adiada. Ela quer agora. A pressa é a assinatura dela. E o único jeito de derrotar uma coisa cuja força vem da velocidade é tirar dela a velocidade. Você não precisa vencer a raiva. Você só precisa sobreviver a ela por algumas horas. Ela morre sozinha. Toda raiva tem prazo de validade. O problema é que o dano que ela causa não tem. Existe uma história antiga que ilustra isso e que ficou famosa por ser tão simples. Contam de um mestre que, sentindo a raiva subir contra um escravo que havia errado, olhou para ele e disse apenas: "Eu te castigaria se não estivesse com raiva." Ele não disse que o erro não importava. Ele não disse que estava tudo bem. Ele disse que não ia executar a punição naquele estado, porque uma decisão tomada dentro da raiva não é uma decisão, é um sintoma. Pense em quantas coisas na sua vida foram destruídas dentro dessa janela quente. A mensagem que você mandou às 11h30 da noite. O e-mail que você respondeu em 4 minutos com o dedo tremendo. O pedido de demissão feito no meio de uma reunião ruim. A frase que você disse para sua mãe e que você trocaria 10 anos de vida para poder apagar.
Nada disso foi decidido por você. Foi decidido por uma onda química que já tinha ido embora quando você acordou no dia seguinte e que deixou a conta para você pagar. Existe uma prática que atravessou os séculos e que continua sendo uma das mais eficientes que existem. Escreva a resposta e não envie. Escreva tudo. Escreva com todo o veneno. Não economize. Diga cada coisa que você tem vontade de dizer, sem filtro nenhum, porque o filtro é justamente o que impede a raiva de sair. E depois guarde. Não mande. Vá dormir. No dia seguinte, leia. Você vai ter uma das experiências mais estranhas e mais úteis da sua vida adulta. Você vai ler um texto escrito por um estranho que usava o seu nome. Você vai reconhecer a letra e não vai reconhecer a pessoa. E na maioria absoluta das vezes, você vai apagar aquilo com um alívio enorme, pensando, graças a Deus eu não mandei. Aquilo que você não mandou é patrimônio, é relação preservada, é emprego mantido, é filho que não vai carregar uma frase pelo resto da vida. Agora, um aviso importante, porque essa lei também tem uma versão deformada. Demora não é fuga. Demorar é adiar a resposta para dar a resposta melhor. Fugir é adiar a resposta para nunca dar. Se você usa a lei da demora para nunca ter a conversa difícil, para nunca colocar o limite, para nunca dizer a verdade que precisa ser dita, você não está praticando filosofia. Você está usando uma citação de Sêneca como desculpa. A regra prática que fecha isso é simples e você pode adotar hoje. Nada importante decidido em estado quente. E toda decisão adiada precisa de hora marcada. Se você disse que vai responder depois, responda depois. Coloque no calendário se for preciso. Porque a demora sem prazo vira ressentimento. E ressentimento é raiva que se recusou a morrer e virou móvel da casa. E tem um ganho lateral aqui que vale ouro. Quem responde frio parece muito mais forte do que quem responde quente. A resposta dada no dia seguinte, curta, calma e precisa, tem um peso que nenhum grito tem. Ela comunica que você teve tempo de pensar e continua com a mesma posição. Isso é autoridade. Grito é pressa. Autoridade é escolha. A sétima lei. A lei da ação silenciosa. A sétima lei é onde tudo isso vira vida e não teoria. Porque as 6 anteriores te ensinam a não gastar energia. Esta te ensina onde gastar. Marco Aurélio anotou para si mesmo uma frase que é praticamente um soco. Não fique mais discutindo como deve ser um homem bom. Seja um. Ele estava cansado, imagino eu, das mesmas coisas de que a gente se cansa. Da gente que sabe muito e faz pouco. Da conversa que substitui a ação. Da filosofia que vira entretenimento. E o que isso tem a ver com não reagir? Tudo. Porque existe um tipo de reação que é a mais cara de todas e é a mais respeitável na aparência, a necessidade de provar. Provar que você é capaz. Provar que estavam errados sobre você. Provar que você não é o que disseram. Provar para o seu pai, para o seu ex-chefe, para aquele grupo de amigos, para quem duvidou. Essa é a reação mais longa que existe, porque ela pode durar uma vida inteira. E ela é traiçoeira, porque parece motivação, parece garra. Mas repare no mecanismo. Quem está provando ainda está sendo comandado. A pauta continua sendo escrita por outra pessoa. Você só terceirizou o roteiro da sua vida para quem te feriu. A ação silenciosa é o contrário disso. É trabalhar sem narração. Isso significa 3 coisas muito concretas. A primeira, não anuncie. Não avise que vai começar, que vai mudar, que dessa vez é diferente. Comece. O anúncio gasta a energia que a execução precisa. E o anúncio cria plateia. E plateia gera pressão errada. E pressão errada faz você buscar aprovação em vez de resultado. A segunda, responda com fato, não com frase. Quando alguém duvidar de você, a resposta certa quase nunca é uma frase. É um mês de trabalho. Você não precisa dizer que é competente para o cara que te subestimou na reunião. Você precisa entregar uma coisa tão bem feita que o assunto morre sozinho. A terceira,
Apareça pronto. Deixe o resultado ser a primeira notícia. Existe uma diferença brutal entre dizer "eu vou abrir um negócio" e simplesmente aparecer com o negócio aberto. Entre dizer "eu vou mudar" e aparecer mudado depois de 6 meses de silêncio, o segundo caso não admite discussão. Não tem o que argumentar contra um fato consumado. E existe uma consequência bonita disso. Quem vive assim para de precisar ganhar discussão. Pense em alguém que você respeita de verdade, alguém que impõe respeito sem levantar a voz. Provavelmente é uma pessoa que fala pouco sobre si, que não corre atrás de reconhecimento, que não entra em briga de rede social e que faz o que diz. Você respeita ela não pelo que ela argumentou, você respeita pelo acumulado. Isso é reputação. E reputação é a única resposta que não pode ser rebatida. Tem outra anotação de Marco Aurélio que fecha essa lei. Seja como a rocha contra a qual as ondas quebram sem parar. Ela fica firme e ao redor dela a água agitada se acalma. Repare que a rocha não faz nada de espetacular. Ela não revida, não explode, não devolve a onda. Ela só continua sendo o que é, no lugar onde está, com a mesma densidade, dia após dia. E é por isso que o mar inteiro não a move. Isso é o homem que você está construindo se você levar essas 7 leis a sério. Não um homem que ganha discussões, um homem que não é movido. Agora eu quero juntar as 7 e te mostrar como isso se parece em um dia real, porque no papel tudo é fácil. São 6:30 da manhã. O despertador toca. Você pega o celular e a primeira coisa que aparece é uma mensagem de trabalho mandada às 11 da noite com um tom que você não gostou. O corpo já responde antes de você. O peito fecha, o pensamento acelera, a resposta começa a se montar sozinha. Primeira lei. Você repara. Você não responde. Você deixa o celular na mesa e vai lavar o rosto. A mensagem vai continuar existindo daqui a 40 minutos e a essa altura você vai ser uma pessoa melhor para respondê-la. 8 horas. Reunião. Alguém apresenta como sua uma ideia que você deu na semana passada. Você sente aquele calor específico da injustiça, que é o mais difícil de todos. Terceira lei. Isso é verdade? Não. A ideia foi sua. Então não é uma descrição errada de você. É um ato desonesto de outra pessoa, e as duas coisas são diferentes. Sexta lei. Nada importante em estado quente. Você não expõe ninguém na frente de 10 pessoas, porque a briga pública é um jogo em que quem tem razão costuma sair pior. Você anota. E no fim do dia você trata isso diretamente, em particular, com voz calma. Ou você simplesmente entrega tanta coisa nos meses seguintes que ninguém confunde mais de onde vêm as ideias. Sétima lei. 11 horas. Aquele colega de sempre solta uma piadinha sobre você na frente do grupo, com sorriso e tudo. Segunda lei. Você não responde na hora. Você olha, segura 3 segundos e continua o que estava fazendo. A frase fica pendurada no ar e todo mundo escuta ela de novo. Quinta lei. Sem plateia, a peça fecha. 2 da tarde. Trânsito. Alguém fecha o seu carro e ainda buzina como se o errado fosse você. A mão já quer ir ao volante, a boca já quer dizer alguma coisa. Quarta lei. O que essa pessoa está carregando para dirigir assim? Não é sobre você. Você nem existe na história dela. Você é um obstáculo entre ela e um problema qualquer. Deixa passar. E repara, 1 minuto depois, se você não alimentou, aquilo evaporou. Não custou nada. 7 da noite, em casa. Alguém que você ama diz uma frase que te machuca. E aqui é mais difícil, porque aqui dói mais e importa mais. Terceira lei. Isso é verdade? Talvez tenha um pedaço de verdade. E o pedaço de verdade é o que está doendo. Quinta lei. Na versão de dentro de casa. Você não entra na versão quente, mas você não some. Você diz que quer conversar sobre aquilo amanhã, com calma. E cumpre. 11 da noite. Você está deitado e o dia inteiro volta. Todas as cenas, todas as respostas que você não deu. E aqui vem a parte que quase ninguém faz.
e que é a que consolida tudo. Você olha para o dia sem crueldade e sem desconto. Onde eu fui movido hoje? Onde eu segurei? O que me pegou mais fácil do que devia? Não como tribunal, não como autoflagelo. Como quem revisa a própria conduta antes de dormir, do jeito que Sêneca fazia, com a lâmpada apagada, perguntando a si mesmo que defeito ele tinha curado naquele dia. E aí você dorme com uma coisa muito rara, não a sensação de ter vencido alguém, a sensação de não ter sido usado. Agora eu preciso te dizer as coisas finais, e elas são as mais importantes desta noite. A primeira é que não reagir não é ausência de sentimento. Se alguém te desrespeita e você sente raiva, isso não é fracasso. Isso é biologia. O estoico não trabalha para não sentir. Ele trabalha para não ser comandado pelo que sente. Sêneca era um homem apaixonado, ambicioso, cheio de contradições e escreveu sobre a raiva justamente porque conhecia a raiva de perto. Ninguém escreve 3 livros sobre um inimigo que nunca enfrentou. Você vai sentir, todos os dias. A vitória não é o silêncio da alma. A vitória é o intervalo entre sentir e agir ficando um pouco maior a cada mês. A segunda coisa é que não reagir não é fraqueza. É a forma mais rara de força que existe, porque é a única que não tem plateia. Quando você grita, todo mundo vê. Quando você revida, todo mundo comenta. Quando você segura, ninguém sabe. Ninguém vai te aplaudir pela mensagem que você não mandou. Ninguém vai te aplaudir pela mensagem que você não mandou. Ninguém vai te dar um troféu por ter dormido em paz numa noite em que você tinha todos os motivos para incendiar tudo. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. O mundo inteiro está te ensinando o contrário. Está te ensinando que quem responde rápido é esperto, que quem não revida é otário, que silêncio é concordância, que você tem que se posicionar sobre tudo, o tempo todo, imediatamente, publicamente. Isso não é força, é reflexo. E reflexo é a coisa mais fácil de manipular no ser humano, porque ele dispensa a sua permissão. O homem que não pode ser provocado é ingovernável por fora. Ele não pode ser chantageado emocionalmente, não pode ser apertado na hora certa, não pode ser conduzido para o lugar onde os outros querem que ele vá. Ele decide de dentro. E é aqui que eu preciso te devolver a imagem do começo, a chave da casa. Você tem uma casa interior e você tem a chave dela no bolso. E até hoje você vinha entregando essa chave com uma facilidade absurda para pessoas que não te amam, para gente que você nem vê mais, para uma frase dita em 2019, para um desconhecido no trânsito, para um comentário na internet escrito por alguém que você não reconheceria na rua. A partir de hoje, essa entrega tem um preço e você é quem cobra. Não porque você virou frio, não porque você desistiu das pessoas, mas porque você entendeu, finalmente, que a sua paz não é uma moeda de troca e que ela não está mais em disputa pública. Você não deve resposta ao mundo. Você deve postura a si mesmo. E se alguma coisa aqui esta noite bateu no lugar certo, se em algum momento você reconheceu uma cena sua, eu quero te pedir uma coisa. E não é um favor para este canal. Escreva nos comentários, como um sinal para você mesmo. Eu não entrego mais minha paz a quem não a construiu. Eu escolho não reagir. Escreva porque coisas escritas voltam. Daqui a 3 semanas, quando alguém te provocar e a sua mão for para o celular, essa frase vai aparecer no meio do caminho. E naquele instante de 2 segundos, naquela fresta onde mora toda a sua liberdade, você vai lembrar que teve escolha e vai escolher. Porque o homem silencioso não é o que não sente, é o que não é comandado pelo que sente. Bem-vindo à Sombra e Sabedoria. Até o próximo vídeo. Caminhe na sombra sem medo.